Bem, estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa com o engenheiro Nonato Castro, presidente da CELPA. Presidente, nós anunciamos a regularização das instalações. Isso não deve ser muito fácil, principalmente em áreas de ocupação, em áreas de invasão. Eu tenho uma curiosidade, eu vejo, por exemplo, os ambulantes que ocupam o leito da João Fredo, da Santo Antônio, todos eles têm instalação elétrica, todos recebem suas próprias contas. A CELPA não está indo na contramão do grande desejo da população de desobstruir aquelas artérias? Essa desobstrução não depende, mal, da CELPA. Não, sem sombra de dúvida, mas sem energia eles sairiam. A CELPA está dando o combustível necessário para eles ficarem. Mas o que é que acontece? A rede eu não posso tirar. Porque se eu tirar a rede da rua, eu não vou atender os lojistas. Mas o senhor pode, de repente, impedir que seja feito o que eles chamam de gato e coisa parecida, de roubar essa energia. A grande maioria dos vendedores ambulantes, que é uma linha importante na cidade, né? Faz parte da economia, eu já percebi, é muito comum. Para você lutar contra isso, não é a CELPA, seria uma coisa do Estado, do município. A CELPA sozinha jamais iria fazer isso, porque ele leva os ganchos. Quantos ganchos a gente tira, não é? E quando chega, passa no mesmo dia, já está de volta. E você tem que tirar de novo. Quer dizer, é uma questão também de educação. Entender que esse desvio de energia, primeiro, todo mundo paga por ele, uma boa parcela. Segundo, tem riscos para a população, de morte, choque elétrico. Eletricidade é uma coisa que você não vê. Não é? Passa nos fios, mas provoca um dano, muitas vezes irreparáveis, e na maioria das vezes a morte. Então você tem que se preocupar com isso. Nós já regularizamos mais de 200 mil no ano, unidades consumidoras, com essa coisa de perda, de desvio. Não é? Nós pegamos de madrugada. Então essa coisa, não existe a intenção da CELPA em lesar o contribuinte. Nós queremos conquistar o nosso contribuinte. Vai ser importante a CELPA conquistar os seus consumidores. Por isso que nós estamos investindo, foram mais de 89 agências reformadas ou construídas. Estamos ampliando agora mais pontos de atendimento nas agências, que nós trocamos o nosso sistema comercial, tivemos um problema no sistema comercial de uma concessionária. Se você tiver problema em 2%, 3%, é muita gente. Então, nós estamos para atender melhor o cliente, nós estamos fazendo isso. Fazemos mutirão de negociação. Agora, preciso entender, Mauro, muita gente acha que a CELPA vende energia e não gasta nada com isso, e é obrigação, e só ganha dinheiro com isso. E eu quero explicar que nós pagamos mensalmente muitos milhões de energia. Todos os meses eu pago. Sim, você compra então, energia que não é da CELPA. Da CELPA. É da Eletronorte, é do governo federal. Qual é o nosso papel? É distribuir e dar condições para que essa energia chegue bem, tá certo? Para que ajude o desenvolvimento do Estado. Então, é esse o papel da distribuidora, distribuir energia. Então, eu tenho que pagar a energia. Outra coisa importante que a população precisa saber, e todos que usam energia precisam saber, quando eu faturo sua conta, Mauro, tenha eu recebido ou não, dia 10 eu tenho que pagar ICMS, os encargos, os tributos, COFINS, PIS... Qual é o atual índice de inadimplência, presidente? O atual índice de inadimplência está em torno de determinadas áreas, chega a 30%, 35%. Determinadas áreas, por áreas, certo? No geral, você com essa crise também afetou um pouco a arrecadação geral da empresa. E percentualmente, o que é comprado e o que chega ao consumidor final, qual é o índice de perda da energia no Pará? Quando nós chegamos aqui, só a baixa tensão era 64% a perda. Quer dizer, você comprava, repassava e não recebia. Então, nós temos casos, por exemplo, de pessoas que pagavam baixa renda, ou o mínimo da fase, era um dos grandes problemas. Você chegava na casa, um ar-condicionado, geladeira, aí quando não tinha na casa, tinha uma merceariazinha do lado, que tinha freezer, que tinha não sei o quê, que vendia tudo interligado. Então, era muito alto, não é? A perda geral, quando você misturar, porque a alta tensão, a perda é menor, tem um consumo maior, então a perda geral diminui o valor. Era 36,7% mais ou menos a perda. Então nós deveremos chegar a esse final de ano em torno de 28% a perda, que ainda é muito alta, segundo a ANEEL.
e que ela não reconhece isso. Então, a concessionária perde dinheiro, milhões. O ano passado, a CELPA perdeu 60 milhões só com as perdas. Presidente, a CELPA já teve um trabalho educativo, informativo, com referência a eletrodoméstico, às instalações elétricas de cada residência, que isso afeta diretamente no consumo ou não. Eu vejo muitas pessoas compararem um com o outro. Ah, quanto tu pagas? Tanto. Ah, mas eu pago muito mais, a casa é parecida. Quantos ar-condicionados tu tens? Esse tipo de comparação é muito feito, né? Por que a CELPA parou de dar esse tipo de informação, dar esse tipo de educação com referência, principalmente a eletrodoméstico? Nós fizemos até comercial sobre isso. Eu lembro disso. Movimentamos e continuamos fazendo energia na comunidade. Nós temos um projeto hoje social, o EcoCELPA. Já foram 1.400 toneladas de resíduos recicláveis. Você leva lá e você tem desconto na conta de energia. Então tem baixa renda que está pagando zero na conta, porque ele tem o abatimento de 65 e o valor, só ele vai no posto, troca, o resíduo já tem um desconto e consegue pagar a energia. Então você já vê os carros chegando nos postos do EcoCELPA e entregando os resíduos. Ainda tem aquela troca de geladeira. Pronto, mutirão da economia, não só geladeiras como lâmpadas. Mal, nós já trocamos mais de 34 mil geladeiras. Só na classe carente, classe pobre. Nós visitamos lá, identificamos e outra, tiramos e levamos a geladeira velha para reciclar, para não dar para ninguém, senão volta o problema. Nós encontramos residências... É o famoso presente de grego, né? Leva essa geladeira. Nós encontramos residências pobres que a porta da geladeira é um pano. Isso aí é um consumo maior do que um de um ar-condicionado funcionando 24 horas por dia. Era um pano a porta da geladeira. A criatura não tinha noção, não tinha informação do custo daquilo. Então, lâmpadas fluorescentes, 225 mil lâmpadas. E outra, nós vamos entrar agora com a comunidade eficiente, já começamos, 2.800 geladeiras, vamos trocar por lâmpadas LED. Você sabe qual é a intenção disso? Veja qual é a nossa preocupação com a população. Não é cobrar de qualquer jeito a energia de energia, o consumo de energia, que não exista. Não interessa para a gente. É tanto que nós estamos ajudando a comunidade mais carente a consumir menos, que ele possa se enquadrar no orçamento dele e ser mais eficiente. Então, a troca da geladeira é para isso, ser mais eficiente, as borrachas, tudo nova, e já é geladeira eficiente. E as lâmpadas, que nós vamos usar agora LED, vai baixar a conta de energia. Então, existe uma preocupação social da CELPA muito grande com isso. Não é só cobrar, não é só ir de qualquer forma. A CELPA não quer cobrar nada mais do que o justo, o que está medido, porque nós pagamos por essa energia, nós não geramos. O índice de reclamação por essa medição ainda é grande? É muito grande, ainda temos reclamação. Reduziu bastante, porque com os esclarecimentos, mas ainda tem. Nós temos 2 milhões e 300 mil consumidores. Qual a empresa no estado do Pará tem esse número de consumidores? De clientes? Não existe. Então, qualquer problema que eu tenho, eu troco um sistema. Afetou 10%. Afetou 10%, são 230 mil pessoas. Lota qualquer agência. O que significa hoje a CELPA em redes sociais? Pronto. Nós temos feito alguns projetos muito importantes. Projetos sociais, mais de 2 milhões e 400 mil. Por exemplo, no interior e aqui na capital. O Ceará, lá em Santarém, Recuperando Escola, Laboratório de Informática. Estamos no interior patrocinando cursos profissionalizantes para dar a possibilidade da pessoa ter um emprego com motor diesel, com peças de motocicleta, pedicure, manicure, tá certo? Então, esse tipo de formação profissional para permitir o cidadão conseguir um emprego. Então, todo esse trabalho social, a CELPA também está fazendo. Mas redes sociais? Redes sociais nós estamos para facilitar o acesso. Facilitar o acesso que você Quando fala. é que eu vou poder pagar a conta de energia pelo hoje telefone? Hoje você já emite segunda via, já pode pagar. Quando eu vou poder pagar pelo celular? Já pode pagar no seu telefone. Se você tiver a conta sua cadastrada como e como é que é feito esse cadastro? É feito aonde? Pronto, você pode fazer até por internet. Até eu posso fazer virtualmente, cadastrar e pagar tudo pelo telefone. Então você pega a segunda via, você acompanha, inclusive, se faltou energia, qual o tempo eu posso acompanhar o consumo no decorrer do mês?
Esse consumo não, mas você pode simular o seu consumo colocando os aparelhos que você tem e ele simula e lhe dá qual vai ser o seu consumo e qual o valor da sua conta. Se você disser, eu tenho uns aparelhos tal, eu tenho uns aparelhos tal, e você diz quanto tempo, mais ou menos, fica numa residência, ele faz pela média do uso. Se você coloca isso lá, ele já lhe dá quanto seria aproximadamente sua conta mensal. Então é iPhone, tablet, não é? Então você tem uma... Veja que nós estamos tentando, de qualquer forma, de todo jeito, facilitar a vida do cliente. O cliente faz parte dos nossos valores. Presidente, o tempo hoje para uma nova ligação é uma reclamação antiga. Eu peço uma nova ligação. Qual é o tempo que isso vai demandar para a energia funcionar? Eu não esqueço nunca quando eu cheguei em Santarém, fiz uma reunião na Associação Comercial, eu tinha aqui um mês, mais ou menos. E eu fui recebido na Associação Comercial, eu lembro, eu não esqueço disso. Hoje são nossos parceiros, meus amigos, e nós respondemos à altura as necessidades deles, mas eu cheguei lá e tinha um consumidor, ele virou e disse, olha, o presidente da CELPA veio visitar a Associação Comercial de Santarém, aí tinha um empresário lá que disse assim, acabou de chegar a mentira junto com a incompetência. E eu fui conversar com eles e realmente estava crítico, Santarém, Altamira, situação crítica. E hoje nós temos um problema muito sério, aproveitar a sua audiência, que nós temos que defender isso. O tramo oeste está atrasado, a Isolux que ganhou vai entrar em recuperação judicial. Essa linha não vai ser feita, Mauro, eu estou lhe dizendo isso pela mão, tem que ter um movimento político no Estado, para ir no Ministério, porque temos que urgentemente colocar mais geradores térmicos em Santarém. Senão, o tramo oeste irá sofrer com esses afundamentos de tensão, porque esgotou a linha de 230, que era para ter sido construída desde 2011. Está lá a segunda, para aliviar devido ao crescimento da Vou falar carga em linha. Vai surgir um novo linhão de Tucuruí para Belém? Porque hoje nós somos dependentes de um só, né? Só. E diz que quem tem um não tem nenhum. Não tem nenhum. Então, é o tal, no setor elétrico chama N-1, tem mais um. Só para você ter uma ideia, olha a diferença para a gente. No sul e sudeste tem N-5. Isso quer dizer o seguinte, além da linha dele, ele tem mais 5 opções. Nós temos uma só, numa cidade importante como Belém, uma das grandes capitais desse país, né? E um dos maiores centros gastronômicos do Brasil, que eu considero e adoro, não é? Então, veja, nós vamos construir, a Equatorial, inclusive, entrou com a empresa de transmissão, devido à dificuldade, e optou justamente que nós estamos aqui, a CELPA também, em fazer esse leão, mais de 89 milhões, a SE de Marituba e uma linha de 125 quilômetros, para outro ponto de suprimento de Belém, que será muito importante para o futuro e o desenvolvimento Nossa última pergunta dessa nossa segunda entrevista, que eu pretendo que sejam muitas, né? Eu imagino que sejam muitas, porque é um assunto que mexe com todo mundo, né? Embora a gente só lembre de energia quando falta energia, né? Fora disso, ou quando tem que pagar, quando chega a conta da CELPA, aí você vai lembrar. Se na minha casa eu mantiver toda a fiação externa, exterior, vai ser muito mais fácil, mais barato, qualquer probleminha eu vou identificar logo, né? Mas elas todas nas nossas casas são internas. Certo. Mas na rua nós temos uma fiação elétrica que é papagaio, é fio, é manga, é mangueira caindo, é aquele rebuto danado. O que falta para a gente usar uma rede subterrânea? Pronto. Em alguns lugares no mundo é comum você ter rede subterrânea. Não usam 100%, mas tem muito nos países mais desenvolvidos. E algumas capitais têm, nós tivemos problema no Rio, e estamos tendo alguns problemas agora em São Paulo, com a qualidade de energia, que aqueles inclusive que explodem. Que explode, aquela coisa toda. São esses riscos. Mas, independente disso, Mauro, a dificuldade que você tem, por melhor que você faça esse projeto, com tecnologias avançadas, você tem dificuldades para manutenção, para identificação de defeitos e correção de defeitos. Mas tem um problema maior para os países mais pobres. É caríssimo. Chega a 6 vezes o valor de uma linha subterrânea quando você vai fazer uma linha. Marituba, por exemplo, vai ser uma linha de transmissão que possivelmente nós vamos propor uma solução subterrânea, devido à dificuldade das estruturas de travessia de rio. Tá?
pode ser que se faça subterrânea. Está estudando já. Essa é uma situação específica. Isso encarece o projeto demais. E, de novo, quem vai pagar essa conta? Nós todos. Todos nós, consumidores. Então, nos países mais pobres, ainda é muito difícil essa utilização. E não é uma tecnologia fácil. Eu citei um caso para vocês aqui, para você aqui na Suécia, aconteceu, e para recuperar a energia na cidade, tiveram que esperar uma semana para identificar e resolver o defeito. Presidente Nonato Castro, muito obrigado por essa entrevista, essas informações. Sucesso, muitos e muitos outros anos do Grupo Equatorial à frente da CELPA. O que está dando certo, a gente não mexe. Continue firme. Eu quero agradecer a oportunidade, a sua audiência imensa, um programa conhecido e reconhecido no estado do Pará, para ter essa oportunidade de esclarecer e dizer, não temos interesse de maltratar nosso cliente, nós queremos conquistar o nosso cliente. O nosso sonho, o nosso cliente é um dos nossos valores, e nosso sonho, sabe qual é o nosso maior sonho? É que o nosso cliente fale bem da CELPA. E aí fale sobe, com amor da CELPA. Tem um índice, né, computado pela ANEEL com referência à satisfação do cliente. Então, nós queremos conquistar o nosso cliente. Agora, nós precisamos entender o modelo do setor elétrico e nós precisamos entender que a energia eu também compro. Está todo mundo consumindo, eu pago. Então, não tem. E outra, pago, tenha recebido ou não. Então, por isso é que nós temos que receber. Porque nós pagamos essa energia, então nós trabalhamos para distribuir. E nós queremos, sim, contribuir para o desenvolvimento do Pará. Esse estado que eu sou cidadão com muito orgulho e que eu aprendi a gostar demais. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana. Tchau.